Este é o mais recente SSD Gen 5 da Samsung. Na verdade, acho que este é o primeiro SSD Gen 5. E acredito que a maioria das pessoas vai se enganar sobre essa unidade, porque se você olhar a caixa, ela diz aqui 5000 megabytes por segundo. E você está dizendo que isso não é impressionante. Essa não é a velocidade da geração 5. Mas acredite, este é um dos SSDs mais geniais que já vi. E eu realmente espero que alguns dos outros fabricantes sigam o exemplo. Deixe-me explicar. Agora, antes de falar sobre as especificações, quero demonstrar as velocidades reais de leitura e gravação sequencial, que são basicamente o que serve para marketing. É muito difícil dizer a diferença em casos de uso do mundo real. Não para a maioria das pessoas, mas por algum motivo é importante. Principalmente velocidades aleatórias de leitura e gravação. Mas se você observar a velocidade de leitura sequencial aqui no Crystal Disk Mark, então ela é na verdade menor que a do Samsung 980 Pro. E um pouco mais baixo, na verdade. E está apenas no meio do pacote. E, na verdade, é mais baixo do que a maioria dos NVMe de gama alta ou mesmo de gama média da quarta geração. 5091 megabytes por segundo é o que estou obtendo aqui. E se olharmos para a velocidade de gravação, é ainda menor. Cerca de 4240 megabytes por segundo. E como você pode ver, temos o Sabre Rocket 4.0 que foi lançado anos atrás, que ainda é mais rápido que este aqui. E o mesmo acontece com o Samsung 980 Pro, seus drives Gen 4 lançados anos atrás. Então, por que eles lançaram isso? Então aqui está o molho mágico. Este 990 Evo é na verdade uma unidade Gen 5 e Gen 4. Pistas Gen 4 e pistas Gen 5, elas dobram. Então, se você tem duas pistas da geração 4, essa é uma pista da geração 5. Portanto, 4 pistas da geração 4 são duas pistas da geração 5. E este SSD tem, na verdade, duas pistas Gen 5 e 4 pistas Gen 4. Então é um híbrido. Se você conectar isso à sua plataforma Gen 5, como um Ryzen 5000 ou 12ª, 13ª ou 14ª geração da Intel, ele usará apenas duas pistas de PCIe Gen 5. Se você conectar isso à sua plataforma PCIe Gen 4, digamos 11ª geração de Intel ou Ryzen 5000, você obterá velocidades de Gen 4 e velocidades PCIe Gen 4x4 completas, o que você obtém a partir daí. E você pode estar dizendo, sim, mas por que isso é importante? O que você tem visto nos últimos anos são as plataformas de CPU para a principal plataforma de consumo profissional, seja da Intel, você sabe, i9, 13900K, 14900 ou Ryzen 9 7950X ou os próximos processadores, provavelmente as pistas PCIe não serão aumentadas. Mas você pode diminuir as pistas PCIe é porque avançamos uma geração e a nova geração realmente permite mais largura de banda, sem tráfego por essas pistas, o que significa que podemos economizar largura de banda. E falei sobre isso em meu Hack PCIe Gen 5, onde falamos sobre a GPU que possui um SSD M2. E eu realmente espero que alguns dos armazenamentos PCIe e GPUs façam exatamente a mesma coisa, porque você pode obter uma placa gráfica PCIe Gen 5x8. Essa é exatamente a mesma largura de banda do PCIe Gen 4x16, o que significa que poderíamos obter 8 pistas PCIe extras onde você poderia colocar 4 extras. Desses SSDs M2, você obterá velocidades de ponta da quarta geração. Mas isso não é tudo. Além de economizar algumas pistas PCIe, também seremos mais eficientes em termos de energia. Mas melhor desempenho. Então, vamos ver como essa arquitetura híbrida funciona em benchmarks reais. Portanto, estou usando o benchmark de armazenamento PC Mark X, que testa diferentes cenários. Este benchmark rápido da unidade do sistema, o que veremos primeiro é um benchmark que usa muitos arquivos pequenos e diferentes na unidade, e realmente testa as velocidades aleatórias de leitura e gravação, mas com um pouco de carga de trabalho menos intensa. Portanto, este teste é bom para pessoas que procuram um bom SSD secundário para seu sistema. E agora, quando estamos olhando os benchmarks aqui, você daria uma olhada nisso?
Este Samsung 990 EVO está bem no topo, próximo às unidades Gen 5 e melhor do que a unidade topo de linha Samsung 990 Pro Gen 4. Melhor que o Solidime P44 Pro, que foi o top drive que testei no ano passado. Isso ainda é melhor em cerca de 10%. Como você pode ver, um grande salto entre o Solidime P44 Pro e o 990 EVO 2TB, ambos na versão de 2TB. Como você pode ver, esse cara tem velocidades de leitura e gravação aleatórias muito boas. Vamos dar uma olhada no benchmark da unidade de dados. E aqui estamos vendo resultados muito semelhantes. Samsung 990 EVO está bem no topo. A terceira unidade mais rápida que já testei. Mais rápido que Samsung 990 Pro e P44 Pro. P44, que são unidades de geração 4 de última geração, tem velocidades de leitura e gravação sequencial muito mais altas. Mas esse cara é mais rápido. Passando para o benchmark completo da unidade do sistema. E é aqui que vamos testá-lo mais como um sistema onde o sistema operacional ou programa é executado, onde temos um fluxo de trabalho mais intenso, onde ele lê muitos pequenos arquivos aleatórios por toda a unidade. E como um sistema ou um programa quando você está executando isso ali. Portanto, as unidades com bom desempenho neste teste são boas para unidades de projeto ou para uma unidade de sistema ou unidade de sistema operacional. E aqui podemos ver que o 990 EVO é um pouco mais lento do que as unidades Gen 4 de última geração. Estamos falando do Samsung 990 Pro, Solidime P44 Pro. É apenas um pouco mais baixo do que eles, o que na verdade é bastante impressionante para mim. A seguir, veremos o teste de consistência de desempenho da unidade, que na verdade não é um fluxo de trabalho muito provável. É aqui que estaremos martelando esta unidade por cerca de 20 horas. Estaremos gravando mais de 23 TB de arquivos nele, enchendo o drive. Cerca de 3 vezes e ver até onde podemos levar esta unidade e quão bem ela mantém as velocidades de leitura e gravação no final deste teste. O que vi neste teste é que as unidades com melhor desempenho neste teste são unidades que possuem DRAM e unidades com maior capacidade, o que significa que você pode gravar mais facilmente, mais arquivos nele e excluí-los e mais arquivos e assim por diante. Aqui vemos que o Samsung 990 EVO pontua em algum lugar um pouco acima do meio do pacote, extremidade superior do meio do pacote. Mas, curiosamente, dentro de 1% da unidade Corsair MP7000 de 1TB, que é uma unidade Gen 4, 4 pistas, velocidades de leitura e gravação de 10.000 MB, algo assim, o que é bastante impressionante. Agora, algumas das unidades Gen 4 mais sofisticadas, com maior capacidade e velocidades de leitura e gravação sequenciais mais altas, apresentam melhor desempenho. Como você pode ver no topo, temos o 990 Pro e o Samsung 980 Pro têm um desempenho melhor. Lá também. Portanto, no teste de consistência, esta unidade não é tão boa em termos de especificações escritas em terabytes. É igual a todas as outras unidades Samsung. Os 600 TB escritos para 1 TB e 1.200 para 2 TB e 2.400 para 4 TB. Mas até agora, há apenas versões de 1 TB e 2 TB desta unidade disponíveis. Eu adoraria ver uma versão de 4 TB também, que tenho certeza que será lançada mais tarde. Mas agora, então, esta é uma boa viagem ou não? E também mais importante, esta unidade é unilateral. Portanto, todas as fichas estão na parte superior e nada na parte inferior. Então, se você quiser colocar isso em um laptop, talvez, onde o espaço é muito limitado, então isso se encaixa muito bem. Vale a pena considerar esta unidade? Porque não é necessariamente a unidade mais rápida que existe. E acho que a Samsung descobriu algo muito interessante aqui. Por causa da arquitetura híbrida, não é como a arquitetura real, é mais como uma interface híbrida, geração 4, geração 5, 2 pistas, 4 pistas. Acho que esta viagem abrirá caminho para algo muito interessante. Obteremos velocidades de leitura e gravação aleatórias muito mais rápidas. Eu adoraria ver um 990 ou não sei, um 1090 Pro, onde teremos 2 pistas Gen 5, mas velocidades de leitura e gravação mais altas e sequenciais, onde talvez tenhamos DRAM mais e mais rápido nisso, e realmente supera em termos de teste de consistência, bem como alguns dos testes de benchmark completos do sistema. O que seria muito bom para esta unidade também. Mas o motivo pelo qual posso ver que esta unidade é importante é porque agora, se os fabricantes de placas-mãe também nos dessem talvez mais slots M2 na placa-mãe, e nos dessem 2 pistas PCIe Gen 5 nelas, em 2 cada, em vez de uma pista PCIe Gen 5, isso é para a largura de banda de slots ou nos fornece o mesmo tipo híbrido de comutação que se você conectar 2 SSD de pista PCIe Gen 5. Vai cair para e depois para alguns dos outros.
Acho isso muito interessante, especialmente quando você observa as velocidades aleatórias de leitura e gravação. Quais são as coisas mais importantes sobre essas coisas? Então, se você quiser usar isso como uma unidade de projeto, é uma unidade ok, mas como uma unidade secundária ou uma unidade de sistema operacional, é uma unidade muito, muito boa porque as velocidades aleatórias de leitura e gravação, como você pode ver lá, são tendo um desempenho excelente em termos de benchmarks rápidos do sistema, e assim por diante. Agora, em termos de preços, posso ser honesto? Na verdade, não sei quanto custa isso. Portanto, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nisso e verifique os preços em termos de ofertas para outros bits lá. Agora, se esta unidade tiver um preço um pouco inferior ao das unidades Gen 4 de última geração, então quero dizer, isso é óbvio. Isto é absolutamente incrível. Agora, se a Samsung for um pouco atrevida e cobrar mais do que unidades Gen 4 de última geração, como mais do que o 990 Pro ou assim por diante, então, você sabe, provavelmente não vale a pena. Mas acredito que será menor. A única coisa que desejo que esta unidade tenha é uma DRAM. Eu gostaria que eles fizessem um 990 EVO ou chamassem de outra coisa, 999 EVO ou algo parecido com DRAM. Portanto, esta unidade receberia DRAM. No momento, estamos usando um buffer de memória de host, que, você sabe, na maioria das velocidades aleatórias de leitura e gravação, provavelmente é bom. Mas então, em testes de consistência, por exemplo, um projeto para criadores onde trabalhamos com grandes recursos e velocidades de leitura e gravação de linha, talvez não seja tão bom. Diz-me o que pensas. Vou deixar este drive na descrição abaixo, assim como alguns dos guias de construção para PC. Se você deseja construir o melhor banco para criar o PC, ele está no link na descrição abaixo. Seja qual for o seu orçamento, há um guia de construção para você. Confira. Obrigado, pessoal, por assistir. Bye bye.